Boa noite, meus queridos irmãos da Casa Espírita Teresa d'Ávila. Meu nome é Rosa Maria e é com grande alegria no coração que estou aqui para realizarmos mais um pequeno estudo do Evangelho do Mestre Jesus. Mas antes de iniciarmos nossos estudos, façamos a nossa prece. Amado Mestre Jesus, Deus nosso Pai de amor e de misericórdia, guias espirituais, benfeitores e dirigentes de nossa casa, Teresa d'Ávila, Francisco de Assis, Ubirajara e Rafael, rogamos a essa espiritualidade benfazeja que possam envolver a todos nós com vibrações de amor, de serenidade, de aclaramento do nosso entendimento, do estudo que nos é oferecido na noite de hoje. Que possamos aproveitar com sabedoria esta oportunidade, esse estudo, que com certeza são bases seguras para as melhores escolhas em nossa caminhada. Graças a Deus, que assim seja. Desculpa. Bom, meus irmãos, vamos dar continuidade ao estudo. Estamos no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba que dá a vossa mão direita. Estamos estudando as instruções dos espíritos, desses amados amigos, instrutores espirituais. E hoje vamos estudar o item 11, um item bastante longo, porque é uma orientação trazida por Adolfo, bispo de Rangel, em 1861. E essa orientação, essa instrução, tem como título A Beneficência. E eu achei interessante fazer essa pesquisa, do que significa, o que está lá no nosso dicionário sobre a palavra beneficência. E eu encontrei o seguinte significado: ato e prática da virtude de fazer o bem, que eu acho que é um grande entendimento que todos nós já tínhamos, benefício ao próximo. Mas o que eu achei muito interessante de ter encontrado é que diz que é disposição benéfica, ou seja, a vontade, o esforço de praticar o bem. E vamos ver o que o nosso querido Adolfo nos fala nessa instrução. Eu não vou conseguir ler tudo na íntegra, porque ela é muito longa, mas alguns pedaços eu acho importante, de nós refletirmos mais profundamente. E, é claro, façamos a leitura integral desse item. Ele começa dizendo assim pra gente: a beneficência, meus amigos, vos dará neste mundo os mais puros e os mais doces prazeres, as alegrias do coração, que não são perturbadas nem pelo remorso, nem pela indiferença. Eu não sei, meus irmãos, mas quando eu li esse primeiro parágrafo, é como se eu estivesse lendo uma receita para a felicidade possível e real no planeta em que nós estamos encarnados, o nosso planeta Terra. Porque é com a prática da beneficência que realmente poderemos vivenciar, sentir os verdadeiros prazeres, os mais doces e os mais puros. É no exercício da beneficência que o nosso coração vai estar cheio de alegria. E na nossa consciência, nada vai abalar essa alegria, porque não vai haver remorso nem indiferença. E ele continua: se pudesses compreender tudo quanto de belo e de doce a generosidade das boas almas encerra, ou seja, todos aqueles que têm essa disposição benéfica de buscar fazer o bem ao próximo, essas almas generosas que estão ali no esforço,
esse sentimento, né? O cultivo desse sentimento de buscar fazer o bem, ele desenvolve em nós, ele diz, não sou eu que estou dizendo, é Adolfo, que vejamos os outros como vemos a nós mesmos. Então ele está dizendo aqui pra gente, esse esforço, né, essa disposição de fazer o bem, desperta em nós a consciência de que precisamos olhar o outro como a nós olhamos a nós mesmos. Desejar ao outro o que nós desejamos para nós. Fazer ao nosso próximo o que gostaríamos que fizéssemos por nós se estivéssemos naquela situação enfrentada pelo nosso irmão. E não é o segundo, né, maior mandamento ensinado por Jesus, que é amar ao próximo como a si mesmo? Então, mais uma vez, nós temos aqui uma instrução dos Espíritos nos chamando a atenção para o exercício, né, desse sentimento. E ele continua, essa generosidade, esse sentimento, essa prática de buscarmos nos esforçarmos de olhar sempre o próximo como nós gostaríamos de ser olhado, faz com que tiremos o nosso agasalho com alegria, sem nenhum peso, sem nenhum julgamento, para agasalhar o próximo. Se está na minha possibilidade, se eu posso, né, se isso flui com uma leveza indescritível. Eu me lembro de Chico, né? Chico, Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, que praticavam essa beneficência com um desprendimento completo da materialidade. Tudo bem, nós estamos a caminho de, mas são exemplos vivos, exemplos que passaram aqui, encarnaram na Terra e trouxeram para nós. A sua experiência, a sua vivência é um estímulo para que nós busquemos nos esforçar para praticar essa beneficência. E aí ele continua assim: pudesses, meus amigos, ter apenas a doce preocupação. Então ele diz assim, qual seria a única preocupação que nós deveríamos ter? Difícil, né? Nesse mundo que nós estamos, é muito difícil. É um exercício constante de meditação, de reflexão, de conhecimento íntimo, mas ele diz aqui que deveríamos ter apenas a doce preocupação de fazer aos outros felizes. Porque levando, né, um pouco de alegria a esses corações que passam por adversidades, como nós também passamos pelas nossas, mas adversidades assim muito mais exacerbadas, muito mais amargas, levar um pouco de alegria a esses irmãos, faz com que nós também possamos sentir essa alegria pura no coração. E aí ele faz um questionamento muito interessante. Quais são as festas do mundo que podeis comparar a essas festas radiosas quando nos tornamos representantes da divindade, levando alegria a essas pobres famílias? E aí eu me lembrei de uma palestra que eu assisti, onde o palestrante comentou que há uma pesquisa, eu até fui ver realmente essa pesquisa, ela aconteceu, e quanto dura a felicidade quando você realiza um sonho material, né? Você tem lá um propósito na sua vida, você criou uma meta, você quer um carro zero, ou você quer uma casa nova. E ele diz, né, a pesquisa diz que essa felicidade não dura mais do que 3 meses. E aí quando eu li isso aqui, eu me lembrei disso, né? As festas do mundo, esses desejos materiais, eles são lícitos, tudo bem, né? Ali o trabalho da sociedade, do progresso, está aí para que nós busquemos as melhores maneiras de vivermos, né, na Terra.
aqui encarnados no mundo material. Mas elas não são as verdadeiras felicidades. Não são o verdadeiro propósito de estarmos aqui. O verdadeiro propósito é de nós desenvolvermos as virtudes que nos foram herdadas como semente na nossa criação pelo nosso Pai. E quando ele diz aqui que nós somos representantes da divindade, levando alegria, é porque nós somos criaturas divinas, como diz Teresa d'Ávila no livro da vida, que somos criaturas divinas, fomos criadas por Deus, por amor. Então somos representantes da divindade. Somos trabalhadores da última hora. E devemos, aqui abaixo não diz, temos a obrigação que temos com vossos irmãos, dentro das possibilidades, dentro daquilo que nós já construímos, seja materialmente, se podemos, né? Porque estamos num corpo material, quem tem fome tem pressa, mas também nós sabemos que a caridade ela não se resume apenas na caridade material. E aí ele diz mais assim, ó: ide ao encontro do infortúnio, principalmente em socorro das misérias escondidas, porque são as mais doloridas. E que misérias escondidas são essas? Não são as misérias que nós encontramos na nossa rotina material, andando pela cidade onde nós moramos, Rio de Janeiro, né? Irmãos passando necessidade, irmãos em situação de rua, mas são aquelas misérias escondidas, e misérias, podemos dizer, carências afetivas, abandono. Quantos irmãos nossos encontram nessa situação? Doentes emocionais, abandonados, com seus sofrimentos e dores pelas adversidades e questões íntimas que enfrentam. E quantas coisas nós podemos fazer? Uma infinidade de possibilidades. Um abraço, um sorriso, uma mensagem consoladora, um ombro amigo. São pequenos gestos, mas que fazem tanta diferença nas adversidades e amarguras enfrentadas pelos nossos irmãos. E aí ele vem dizendo pra gente que a caridade é a palavra sublime que resume todas as virtudes. Então olha só, mais uma vez, né, eu venho aqui me lembrando de Kardec, nosso irmão. Fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não conseguimos vivenciar essa felicidade pura, esse prazer doce que o nosso querido Adolfo nos fala assim. E quando estamos no esforço, na prática da caridade, estamos desenvolvendo concomitantemente as outras virtudes. Porque ele diz aqui, a caridade resume, abrange todas as outras virtudes. E é só com ela que os povos encontrarão a felicidade. Ao praticarem, diz aqui nosso querido Adolfo, criaremos infinitas alegrias para o nosso próprio futuro, mas também para o nosso próprio presente. Porque ele mesmo nos diz aqui, ó, quando eu estive aqui na Terra, né, essa virtude divina me proporcionou os únicos momentos de felicidade que desfrutei quando encarnado. E aí ele pede, escutem essa voz desse amigo que diz pra gente que a caridade, ela é ela que vai trazer para nós a
paz do coração, o contentamento da alma e o remédio para as aflições da vida. Então não adianta, né, nós procurarmos às vezes tantas outras ferramentas como a salvação das nossas aflições. São várias ferramentas que nós podemos nos utilizar, sim, mas não podemos nunca esquecer da principal ferramenta, que vai fazer com que nós consigamos acalmar nossos corações, consigamos ter um remédio, um lenitivo para as aflições que nós enfrentamos na nossa vida, que é a prática da caridade. E ele termina dizendo para a gente que quando nós pensarmos, levantarmos nos nossos pensamentos, acusar Deus pelo que estamos enfrentando, precisamos olhar ao nosso redor. E vamos perceber irmãos em situações muito mais aflitivas, muito mais perturbadoras, muito mais amargas do que a nós. Tem um ditado que diz, né? Não há nenhum mal que não possa ser pior. E aí ele dá vários exemplos aqui, né? Quantas crianças sem família, quantos velhos que não têm uma só mão amiga para socorrê-los. E qual é o conselho? Não se queixe, não reclame. Reclamar. Já paramos para pensar no que significa a palavra reclamar? Eu nunca tinha parado, até o dia que eu escutei e nunca mais esqueci. Clamar é pedir, é solicitar. E o esse prefixo, a gente sabe que ele é uma coisa que se repete. Reescrever, escrever de novo, revisar, ver novamente. Reclamar é pedir para acontecer de novo, gente. Por favor, não vamos mais reclamar. Vamos agradecer. É o que ele diz aqui. Agradecer a Deus. Tudo que temos. Vamos mudar o nosso olhar. Vamos ressignificar o nosso olhar. E agradecer tudo que nós temos. A começar pelo estar aqui, essa oportunidade da reencarnação, o ar. Quando nós acordamos, nós estamos respirando quando estamos dormindo, né? Mas aquela respiração, ao acordar, né? O ar, o oxigênio que nos mantém aqui vivos, encarnados, nosso corpo, nossa casa, nossa família, nossos pais, mesmo que não sejam aqueles que nós gostaríamos, mas foram eles que nos aceitaram, nos deram essa oportunidade de reencarnar. Então, agradecer sempre, sempre. Essa aqui é a orientação trazida por Adolfo. E ele termina. E distribui tudo aquilo que você já angariou, tudo aquilo que você tem em abundância na sua vida. Vossa simpatia, vosso amor, vosso dinheiro, dentro das suas possibilidades, a todos aqueles desprovidos dos bens desse mundo. Assim seremos esses representantes da divindade e estaremos exercitando a maior de todas as virtudes, a beneficência e a caridade, fazendo com que as outras virtudes também sejam desenvolvidas e experienciadas, meus irmãos. E ele diz, na última frase, colhereis alegrias bem doces aqui na terra, e mais tarde, só Deus o sabe. Então comecemos. Eu sei que muitos de nós, claro que nós já nos esforçamos para praticar a beneficência, mas que estejamos mais atentos às oportunidades diárias, na nossa rotina, nos lugares onde transitamos, para que possamos sempre desenvolver esse olhar de ver o outro como a nós mesmos. Então vamos aqui encerrando
a nossa reflexão da noite, pedindo a Deus que nos dê a força, que nos inspire a coragem, que nos abençoe infinitamente para que continuemos a caminhar para frente e para o alto. Façamos a nossa prece de encerramento. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a essa espiritualidade benfazeja que nos assistiu esse estudo, pedimos que nos acompanhe durante toda essa semana, que nos inspire nas melhores escolhas, que nos ajudem a ter olhos de ver e os ouvidos de ouvir e não perder nenhuma oportunidade que cada dia preparado por Deus para nós nos oferece. Que essas bênçãos que aqui caíram sobre nós se perpetuem por todos os dias por vindouros, que possamos nos esforçar e manter as nossas vibrações em sintonia com o amor único de Deus. Graças a Deus, graças a Jesus.